Você já sentiu que algo maior te observa, não com olhos humanos, mas com uma presença que te envolve, te chama, te aperta o peito e depois acalma? Há momentos em que não sabemos explicar, apenas sabemos, como se o invisível tocasse o visível, como se o Eterno colocasse o dedo na alma e dissesse: você é meu. Não estamos falando de religião, não estamos falando de emoção, estamos falando de uma presença real, viva, intensa, que muda tudo, sem mudar nada por fora. A Bíblia diz que nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Mas o que isso significa na prática? Como identificar essa presença? Como saber se é real ou fruto da imaginação? Como discernir entre o que é de Deus e o que é só barulho? Hoje vamos trilhar uma jornada por dentro dessa conexão, explorar cada sinal silencioso, cada toque sutil, cada evidência sagrada que revela que sim, Ele está aqui. Não vamos te dar todas as respostas, mas vamos abrir portas, porque, às vezes, o maior milagre é perceber que Ele já estava em você antes mesmo de você perceber. Prepare-se. O que está prestes a ser revelado não se vê com os olhos, mas transforma tudo o que você é. Algumas marcas não estão na pele, não tem cor nem forma. São impressas na alma com um tipo de tinta que o mundo não reconhece, mas o céu entende perfeitamente. São selos espirituais, invisíveis aos olhos humanos, mas que gritam sua presença no silêncio do íntimo. São como cicatrizes sem dor, deixadas por encontros que não têm explicação, mas que mudam para sempre quem os viveu. Há quem diga que tudo isso é apenas uma sensação, um momento de emoção, uma ilusão passageira. Mas quem já foi tocado por esse selo sabe. Não é ilusão, é memória viva de um encontro que atravessou a lógica, ultrapassou as palavras e se alojou bem ali, no fundo do ser. É como se alguém tivesse acendido uma vela dentro do peito, e mesmo nas noites mais escuras, aquela luz não se apaga. Pode até fraquejar, mas permanece. Esse selo não brilha como joia, não estampa status, não traz vantagem visível, mas carrega em si uma espécie de identidade secreta, uma senha espiritual que conecta a alma ao trono. E quem carrega isso passa a andar diferente, fala diferente, sonha diferente. Não porque foi instruído a isso, mas porque algo, ou melhor, alguém, começou a respirar dentro com ele. É como se a existência ganhasse um novo tom, como se o que era rotina agora estivesse carregado de significado. As coisas pequenas, um gesto, um silêncio, um olhar, começam a carregar um peso eterno. Não se trata de ver anjos ou ouvir vozes. É algo mais sutil, mais profundo, como se a presença do próprio Criador tivesse se alojado no coração e dali estivesse redesenhando tudo. Mas como isso acontece? Como essa marca se instala sem que a gente veja, sem que a gente controle? Que tipo de força sagrada invade sem arrombar, transforma sem dominar, guia sem forçar? E por que depois dela tudo parece diferente, mesmo que tudo ao redor continue igual? Talvez a resposta esteja no que vem depois, porque o selo é apenas o início. O que vem em seguida é o sopro, e esse sopro muda tudo. Não se ouve bater a porta, não há alarde. O sopro chega como quem não quer nada, mas leva tudo o que não combina com o céu. Ele não se apresenta com títulos nem com promessas baratas. Simplesmente entra, invisível, imprevisível, inconfundível. Como o vento que ninguém controla, mas todos sentem. Você não sabe de onde veio, não tem como medir, não dá para engarrafar, mas quando ele sopra, algo em você se dobra. Um orgulho se quebra, um medo se desfaz, uma verdade escondida sobe à superfície como bolhas que escapam de um vaso rachado. O sopro não pergunta se pode mudar a mobília da alma. Ele muda.
não com brutalidade, mas com precisão cirúrgica. E o que antes parecia normal, agora incomoda. Há quem tente resistir. Fechar as janelas, trancar os corredores da mente, apertar os olhos com força, como quem se recusa a ver o que está diante de si. Mas o sopro acha frestas. Ele entra pelas rachaduras da dúvida, pela fenda da dor, pelo vão deixado por uma oração sussurrada no escuro. E quando entra, remexe, limpa, restaura. Às vezes até bagunça, mas só para depois reorganizar com propósito. E mesmo sem vê-lo, você percebe que ele esteve ali. Ele deixa rastros, palavras que vêm à tona sem você entender como. Lágrimas que caem sem tristeza aparente. Uma vontade repentina de largar pesos antigos. Ou um silêncio que grita verdades que você vinha evitando há tempos. O curioso é que esse sopro não vem sozinho. Ele traz algo, ou melhor, alguém. Uma presença, um sentido, um calor que não queima, mas inflama, algo que desperta o que estava adormecido. E é nesse despertar que os olhos começam a perceber que essa presença não só se move, ela habita. Mas como uma presença pode morar em alguém? Como o invisível encontra lugar para ficar? Será que há um espaço dentro de nós, reservado só para ele? E se houver, como saber que ele decidiu fazer dali a sua casa? No início, parecia só uma visita. Um momento intenso, quase sagrado, como se o céu tivesse se abaixado por instantes só para tocar a terra. Aquele tipo de sensação que você guarda como quem protege um segredo precioso. Eu senti algo diferente, mas com o passar dos dias, algo estranho acontece. O que era raro começa a se tornar constante. Aquela presença não vai embora. É como alguém que, depois de bater a porta, entra, senta, olha ao redor e simplesmente decide ficar. Sem pressa, sem exigências, sem fazer alarde. Só permanece. E quando permanece, transforma. A alma, que antes era um corredor escuro, vai sendo acesa cômodo por cômodo. Não com luz artificial, mas com uma chama viva que aquece até o que estava congelado há anos. Você começa a notar que está diferente. Não porque alguém te disse, mas porque as suas reações mudaram. As palavras que antes feriam agora pesam na boca. Os lugares que te atraíam já não têm o mesmo brilho. Os pensamentos que dominavam a mente começam a perder a força. Não é esforço. É efeito de alguém que agora mora em você. Essa presença não ocupa só os lugares bonitos da alma. Ela também entra nos porões, nos sótãos esquecidos, nas gavetas trancadas. Não com julgamento, mas com interesse. Ela deseja conhecer tudo, até o que você esconde de si mesmo. E, ao fazer isso, traz cura onde havia vergonha, paz onde reinava o caos, descanso onde morava o cansaço. Mas há um detalhe sutil. Essa presença, embora permanente, continua sagrada. Não se banaliza. Cada gesto, cada silêncio, cada suspiro carrega um peso eterno. E mesmo nos dias comuns, ela te lembra que o ordinário pode se tornar extraordinário quando ele está presente. Mas o mais curioso é o que acontece depois. Porque quando essa presença deixa de visitar e passa a habitar, algo ainda mais profundo começa a surgir. É como se o céu se dobrasse sobre o agora. Como se a eternidade se espreitasse por entre as frestas da rotina. E, nesse entrelaçar misterioso, você começa a perceber que o tempo já não é mais o mesmo. Há momentos em que o tempo parece falhar. Um segundo se estende como se carregasse a densidade de uma eternidade inteira. É como se o relógio parasse só por um instante. Mas nesse instante, algo sagrado toca o ordinário. Não há brilho nos olhos, nem sinos tocando ao fundo. Mas há uma certeza estranha, quase inquietante. Isso aqui não é só o agora. É nesses momentos que a eternidade dá sinais de vida.
e não de longe, como algo distante que um dia virá, mas de perto, tão perto que quase se pode tocar. O sagrado espreita por trás do trivial. Um pôr do sol que de repente emociona. Um silêncio que, ao invés de vazio, parece cheio. Um abraço que carrega mais do que carne e osso. Como se o próprio Deus estivesse ali, disfarçado nos detalhes. Não, há trilhas sonoras celestiais. Não há luzes piscando no céu. Há apenas percepção. Uma consciência ampliada, como se os olhos da alma se abrissem para enxergar o que sempre esteve ali, mas antes passava despercebido. A presença que habita agora começa a se manifestar não só dentro, mas ao redor. O mundo não mudou, mas a forma de enxergar o mundo sim. E então, o tempo comum se torna palco para encontros divinos. Tarefas rotineiras ganham valor eterno. Palavras simples carregam unção. Um copo d'água dado com amor vira oferta sagrada. Tudo vibra diferente, tudo carrega um algo mais. E quem vive isso começa a andar como quem pisa em solo santo, mesmo estando de chinelos em casa. Mas o mais fascinante é que esse entrelaçar não é aleatório. Ele parece vir carregado de mensagens, como prenúncios escondidos no cotidiano, como se houvesse códigos celestiais no modo como as coisas se desenrolam, pequenos sinais, riscos sutis, ecos de uma voz que não se cala, e é nesse eco, quase imperceptível, que algo começa a vibrar lá dentro. Um som antigo, mas familiar. Um sussurro que não vem de fora, mas que ressoa bem fundo. E nesse eco silencioso, há algo que precisa ser ouvido. Não é uma voz, não é um som, é um eco. Algo que vibra por dentro como se tivesse sido dito há muito tempo e ainda assim estivesse sendo repetido agora. Não vem de fora. Brota de algum lugar escondido, onde as palavras humanas não alcançam. É como se o coração tivesse memória, e essa memória sussurrasse verdades que os ouvidos ainda não conseguem traduzir. Esse eco não grita, mas incomoda. Ele não obriga, mas insiste. E quanto mais se tenta ignorá-lo, mais ele se fortalece. Às vezes vem em meio ao silêncio, outras em plena multidão. Surge em momentos simples, como quem bate à porta da consciência e espera, com paciência divina, que alguém decida escutar. E é nessa escuta interior que começa a nascer algo novo. Uma ponte. Uma travessia sutil entre o que se crê e o que se sabe. Crer é se lançar no escuro com os olhos fechados. Saber é abrir os olhos e perceber que havia chão sob os pés o tempo todo. Entre essas duas margens existe uma ponte, invisível, mas real. Ela não é feita de certezas lógicas, nem de provas visíveis. É construída aos poucos, com experiências, toques sutis e silêncios que falam mais que 1000 palavras. É ali, nessa travessia, que o coração começa a se alinhar com algo maior. Um tipo de convicção que não depende mais do que se vê, mas do que se sente profundamente. Não é mais sobre achar que Deus está, é sobre saber que Ele permanece. E esse saber não vem de fora, vem de um lugar onde as digitais dele foram deixadas. E essas marcas são mais profundas do que qualquer tatuagem. Existem toques que não deixam marcas visíveis, mas que alteram tudo por dentro. São impressões sagradas, como digitais divinas deixadas na superfície da alma. Elas não podem ser apagadas nem copiadas, são únicas, inconfundíveis, e uma vez percebidas, tornam impossível voltar a ser o mesmo de antes. Essas digitais aparecem nos detalhes, na maneira como o olhar muda, como a paciência cresce, como a esperança resiste, mesmo em meio ao caos. É como se o Criador tivesse passado os dedos em certas partes do coração e dito: aqui eu estive. E quem sente sabe, não se explica, reconhece, e com esse reconhecimento vem algo ainda mais sutil, um perfume, uma fragrância que não se vê, mas se carrega. Tem coisas que não se enxergam, se sentem,
e mesmo sem ter forma, deixam rastro por onde passam, como um perfume no ar, que chega antes da pessoa e continua mesmo depois que ela vai embora. É assim que a presença dele se manifesta às vezes, não com ruído nem com espetáculo, mas com um aroma, um cheiro doce, misterioso, quase sagrado. Esse perfume não vem em frascos, não se compra, não se produz, ele é reconhecido. Assim como uma criança sabe o cheiro da roupa da mãe, ou alguém se lembra de um lar só pelo ar da manhã, assim também o espírito do homem reconhece esse perfume quando ele passa por perto. Não se trata de um odor literal, mas de uma atmosfera, um ambiente que muda, um clima que se transforma, e a alma percebe antes mesmo do corpo entender. Você entra num lugar simples, comum, e algo te envolve. Não é o cheiro da madeira, nem o aroma do café, é outra coisa. É como se aquele espaço tivesse sido tocado, habitado, impregnado por uma presença que não pode ser descrita, mas também não pode ser negada. E ali, mesmo em silêncio, você sente vontade de chorar, de ficar, de tirar os sapatos. Esse perfume gruda na alma, fica nos gestos, nas palavras, nos olhares. Quem já foi tocado por ele carrega essa fragrância por onde passa, mesmo sem perceber. E há quem, ao se aproximar, sinta esse cheiro e não entenda o porquê do coração apertar. Mas há algo ali, algo que fala sem dizer, algo que atrai sem forçar, algo que acalma e ao mesmo tempo inquieta. E não importa quantos perfumes o mundo ofereça, nenhum se compara a esse, porque ele não apenas agrada, ele revela, ele denuncia que houve um encontro, um contato com o divino. E quem sente esse perfume nunca mais sente o mundo do mesmo jeito. Mas o mais enigmático disso tudo é que, mesmo sem ser visto ou tocado, esse perfume começa a se tornar familiar. E quando algo invisível se torna familiar, o invisível passa a ser notado. Como se começássemos a enxergar o que antes apenas se sentia. E então, o invisível deixa de ser mistério e começa a ser lar. No começo, era só sensação. Como um sussurro ao longe, um arrepio leve na espinha, algo que você não sabia de onde vinha, mas sabia que estava ali. Com o tempo, essa presença deixou de surpreender para começar a acompanhar. E o que antes era extraordinário, agora se tornava parte da rotina. Como acordar e sentir o sol pela janela, ou ouvir o som da chuva sem precisar olhar pela vidraça. Você não consegue apontar o momento exato em que isso mudou. Não houve anúncio nem cerimônia, apenas aconteceu. A presença, antes rara e quase sagrada, agora estava misturada aos seus dias comuns. No caminhar pela casa, no abrir de um livro, no fechar dos olhos à noite, no jeito como você respira fundo quando tudo parece fugir do controle. O invisível deixou de ser estranho e se tornou íntimo, mas é uma intimidade reverente. Não, é costumeiro, não é banal. É como se você passasse a dividir o seu espaço com alguém que não faz barulho, mas tudo vê. Alguém que não exige atenção, mas sempre está. Que não fala a todo momento, mas quando fala, cala tudo. Essa presença silenciosa começa a moldar as conversas internas. Os pensamentos antes soltos passam a ser filtrados. Os impulsos são pesados. Há uma consciência nova habitando o velho mundo. E mesmo nas tarefas mais simples, lavar a louça, atravessar a rua, dobrar uma roupa, você sente como se estivesse acompanhado, como se houvesse olhos sobre você, não olhos que julgam, mas olhos que cuidam. E quando você tropeça, sente que não tropeça sozinho. Quando sorri, é como se o céu sorrisse junto. O invisível não precisa mais se manifestar com sinais. Ele já se instalou, se entrelaçou à sua essência. Agora, mesmo quando você não sente, você sabe. Mesmo quando o céu está em silêncio, há uma paz que não se explica.
uma companhia que não abandona, um fio invisível que te mantém ancorado, mesmo quando tudo em volta tenta te soltar. Mas então, algo começa a crescer por dentro. Não é peso, é calor, um tipo de fogo, que não arde por fora, mas aquece tudo por dentro. Não é labareda, não é incêndio, é fogo, mas não como os olhos estão acostumados a ver. É um calor que começa pequeno, quase tímido, como uma brasa acesa no centro do peito. E sem fazer alarde, começa a crescer. Não devora, não destrói, aquece, envolve, restaura. E o mais estranho é que esse fogo não consome nada. Ao contrário, ele reacende o que estava apagado. É como se o próprio Espírito soprasse sobre o que restou das esperanças, dos sonhos, da fé que andava morna. E com isso, tudo volta a vibrar. A vida que parecia estacionada começa a pulsar com ritmo novo. Um ardor sagrado desperta em silêncio, sem tumulto, sem espetáculo. E onde havia cansaço, nasce disposição. Onde havia frieza, brota vida. Mas não é um fogo emocional, desses que aparecem no auge de uma música ou no calor de uma multidão. Não. É íntimo, é pessoal. Você sente quando está sozinho, quando ninguém está olhando, quando a alma está cansada e, de repente, percebe que não está mais tão só. Esse fogo abraça, acalma, faz morada. É como se o coração se tornasse altar. E nesse altar, uma chama arde constantemente, lembrando que há alguém presente ali. Alguém que aquece, sim, mas que também purifica. Porque esse fogo revela, mostra coisas que estavam escondidas, ilumina cantos escuros. E às vezes, o que ele traz à tona incomoda. Mas mesmo assim, permanece sendo doce. E quanto mais esse fogo queima, mais o frio do mundo perde força. O medo diminui, a ansiedade silencia, a pressa desacelera. Porque há um calor que não depende de circunstâncias. Ele está ali, vivo, firme, inabalável. Mas o mais intrigante de tudo é que mesmo sem dizer palavra alguma, esse fogo fala. Sim, ele fala, não com frases, mas com respostas. Nem sempre a alma precisa de frases. Às vezes, ela só quer presença, um silêncio que responda, um olhar que diga mais do que 1000 palavras jamais poderiam. Há momentos em que orar não é. Falar é calar, é simplesmente estar. Estar diante de algo invisível, mas que responde, não com som, não com explicações, mas com paz. É uma conversa que não acontece com a boca. É feita de pensamentos, suspiros, lágrimas que descem sem pedir licença. Não há um idioma específico, nem uma sequência lógica. Ainda assim você fala, e mais surpreendente, sente que está sendo ouvido. Não porque há uma voz respondendo, mas porque algo dentro de você muda enquanto espera, e como um sopro no meio da tempestade, um toque leve em meio ao caos. Às vezes, você está no meio de um dilema e, de repente, sem que nada ao redor se resolva, o coração simplesmente se acalma. Não houve resposta audível, mas algo respondeu. Uma certeza interior, uma direção inesperada, uma lembrança que ressurge como se tivesse sido soprada por alguém que conhece os caminhos da sua mente melhor que você mesmo. E quanto mais você se abre para esse tipo de conversa, mais sensível se torna. Começa a perceber sinais onde antes via apenas coincidências. Começa a intuir decisões, sentir impulsos que não têm explicação racional, mas que fazem todo sentido na alma. É como se alguém estivesse conduzindo por dentro, não de forma autoritária, mas como quem sussurra ao coração. Confia, estou aqui. E nessa conexão silenciosa nasce um tipo raro de intimidade. Uma aliança secreta entre o céu e o ser. Algo que não precisa ser anunciado nem defendido, porque é vivido. E quanto mais você vive essa conversa sem palavras, mais percebe que está sendo guiado por algo maior, por um movimento constante, uma força sutil,
Um fluxo invisível que não para, porque no fundo tudo isso aponta para algo ainda mais profundo. Um movimento que começou lá atrás e que segue avançando imparável. Tem algo que pulsa por trás da vida que os olhos veem. Um movimento que não se detém com cansaço, não recua diante da dúvida e não para nem mesmo quando tudo parece estacionado. É como uma corrente submersa. Você não a enxerga, mas ela te leva. E mesmo quando você acha que está parado, algo em você continua indo. Esse movimento não é feito de passos, é feito de direção. Ele não empurra, mas conduz, não acelera com pressa, mas insiste com firmeza. Às vezes é discreto como uma brisa. Outras vezes sacode tudo como um vendaval. Mas nunca cessa, porque não é um impulso emocional, é uma força espiritual, uma dança divina entre o que já foi e o que ainda será. Você acorda e algo já está te chamando para dentro. No meio do dia, no trânsito, no silêncio do quarto ou no ruído da multidão, esse movimento continua. Ele te puxa com ternura, te lembra de coisas que você tentou esquecer e te mostra caminhos que você nunca teria enxergado sozinho. Não há como prever seus passos, mas há como sentir quando ele se aproxima. Como um compasso que se ajusta ao seu ritmo interior e te reposiciona, sempre um pouco mais perto. Mais perto de quê? De quem? Talvez de um destino que não foi construído com cimento, mas com propósito. Um lugar onde as peças finalmente se encaixam, mas não de forma repentina, e sim com paciência eterna. Porque esse movimento sabe o que faz. Ele transforma desertos em estradas, vales em altares, ruínas em fundações. E mesmo quando tudo em volta grita fim, ele sussurra, continua. E continua. Continua porque vem de um lugar onde nada é aleatório. Um lugar onde cada passo conta, cada silêncio ensina, cada lágrima rega. E esse movimento não anda sozinho. Ele vem acompanhado de sinais, de símbolos, de mensagens deixadas no meio do caminho, mensagens que só entende quem aprendeu a enxergar o mundo com os olhos da alma. Agora que você chegou até aqui, pare um instante, respire fundo. Quantos desses sinais você já percebeu na sua própria caminhada? Talvez o selo, talvez o sopro, talvez aquele silêncio cheio de respostas. Ou quem sabe, apenas a sensação persistente de que há algo maior se movendo dentro de você, mesmo quando tudo parece parado por fora. Essas manifestações não são teorias, são convites, chamados sutis para que a gente desperte e reconheça que ele está dentro, ao redor, no tempo, no detalhe, no invisível que agora se torna familiar. Nada disso foi por acaso. Se você ouviu, se sentiu, se entendeu, porque esse movimento está acontecendo aí também. E talvez alguém que você conheça esteja precisando ouvir isso hoje. Alguém que perdeu a fé, que se sente frio, que esqueceu como é ouvir a voz que fala sem palavras. Então, se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta este vídeo. Comente aqui embaixo o que mais falou com o seu coração. E compartilhe com alguém que precisa sentir esse sopro, esse selo, essa presença viva. Porque quando o Espírito se move, ele não para. E pode ser que através de você, ele alcance outros.